Problema número 5. Calcule x na letra A, B e C. Lembre-se do seguinte, eu tenho aqui um triângulo retângulo, um ângulo reto aqui. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. A hipotenusa aqui é x, que é o maior lado. Aqui a hipotenusa é o 10, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é o 10. E aqui, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é o raiz de 7. X na hipotenusa, 4 e 3 são catetos. 10 na hipotenusa, x e 8 catetos. Raiz de 7 na hipotenusa, 2 e x nos catetos. Para resolver esse tipo de problema, nós temos que usar o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, digamos que ele diz o seguinte, ó. Esse é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, lembremos que nós temos que começar sempre com a hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa é o x. Então, comece com a hipotenusa. Os catetos, tanto faz quem vai ser B e quem vai ser C. Vamos supor que o B é esse e que o C é esse. Se o B é 4, 4 ao quadrado. E o C? O C é o 3. Agora, ó, envolve aqui, envolve aqui. O que não envolveu, repete. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Agora eu vou somar aqui, ó, e o que não envolveu, repete. 16 mais 9, 25. Chegou aqui, para o aluno não esquecer, eu digo o seguinte para ele. Você quer descobrir o x. Então, daqui para cá, tirou o quadrado. Tirou o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, o macete é esse. X ao quadrado, eu quero que vire x. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. Vamos seguir. Vamos de novo usar essa fórmula, sabendo que a hipotenusa agora é o 10. Então, eu vou começar com 10. E os catetos 8x, tanto faz a ordem. Resolve as potências, essa e essa. O resto repete. 10 vezes 10 é 100. 8 vezes 8, 64. Chegou aqui, o melhor caminho é o seguinte. Se 100 é igual a essa soma, a soma é igual a 100. Inverte logo todo mundo, sem trocar ninguém de sinal. Quando invertemos os dois lados da equação, não precisa trocar o sinal. Então, se 100 é igual a essa soma, a soma é igual a 100. Agora fica mais fácil de resolver. 64 vem para cá diminuindo. Cem tirou 64, 36. Tirou o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Hipotenusa, raiz de 7. Então, no lugar de A, vai raiz de 7. B e C, 2 e x. Aqui, ó, raiz e quadrado, um anula o outro, ó. Corta aqui, só sobra o 7. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Se 7 é igual a soma é igual a 7. Esse 4 vem para cá subtraindo. X ao quadrado é igual a 3. Chegou aqui, tira o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 3. Acaba aqui.
porque 3 não tem raiz exata. Resposta x igual a raiz de 3. Problema número 6. Ele pede assim, ó. Qual a medida da diagonal de um quadrado de lado 6? Diagonal de um quadrado. Eu tenho aqui um quadrado, ó. Aqui o quadrado. Eu sei que no quadrado todos os lados, todos os ângulos medem 90 graus, ó. 90 aqui, 90 aqui. Aqui também é 90, aqui também é 90. E eu tracei essa diagonal. Aqui está a diagonal. E a diagonal, eu quero saber quanto vale. Vou chamar a diagonal de x. E eu sei que o lado vale 6. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Eu vou colocar 6 aqui, ó. E 6 aqui. Reparem nessa figura aqui. Essa figura que eu estou destacando, ela é um triângulo retângulo. Então eu posso utilizar o teorema de Pitágoras nela. Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tenho que começar com a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo é o x. E os catetos B e C, 6 e 6. Seis ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 novamente. 36 mais 36, 72. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. X é igual a raiz de 72. Vamos tentar simplificar esse radical. Pega o 72 que está aqui dentro e divide por 2. 72 dividido por 2 dá 36. E o resto dá 0. Esse número é um quadrado perfeito? É quadrado perfeito, porque 6 vezes 6 dá 36. Então eu já paro e vou trabalhar aqui. Se não fosse um quadrado perfeito aqui, nós teríamos que dividir por 3, por 4, por 5, até encontrar resto zero e um quadrado perfeito. Então isso aqui vai ficar raiz de 36 vezes 2. 36 vezes 2. Separa uma raiz para cada um. Uma raiz por 36, uma raiz por 2. Raiz de 36 é 6. 6 raiz de 2 é o valor de x que eu estava procurando. Então achei o valor de x. Agora vamos fazer uma outra solução. Uma solução por trigonometria. Trigonometria. O que eu sei? Eu sei que o lado vale 6. Eu vou colocar esse 6 bem aqui, ó. E eu quero calcular a diagonal. Diagonal x na diagonal. Esse ângulo todo valia 90 graus. Mas quando eu traço a diagonal, eu divido ele ao meio. Então aqui fica valendo 45 graus. Esse ângulo aqui é reto. Então agora eu trabalho neste triângulo aqui, ó, usando a trigonometria. Ângulo reto está aqui, x é hipotenusa. Oposto aqui, traça uma flecha pelo meio do ângulo que você acha o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente, que está vazio e abandono. Cateto oposto, hipotenusa, seno. Seno de 45. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, 6. Hipotenusa, x. Seno de 45, olhando na tabela, raiz de 2 sobre 2. Cruza x vezes raiz de 2 igual a 2 vezes 6. X vezes raiz de 2. 2 vezes 6 dá 12. Raiz de 2 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Não posso deixar a raiz embaixo. Tem que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo pelo denominador. Raiz de 2, raiz de 2. Em cima, junta
12 raiz de 2. Embaixo, uma raiz, vamos juntar aqui, ó. 12 raiz de 2 sobre raiz de 4. 12 raiz de 2, raiz de 4 é 2. Agora eu divido aqui, ó. 12 por 2 dá 6. X é igual a 6 raiz de 2. Essa é a resposta que procurávamos. Então, olha, nós podemos ver que o problema tem duas maneiras de fazer diferentes. Mas as duas maneiras chegam na mesma resposta. Problema número 7. Qual a medida da altura de um triângulo equilátero de lado 9? Então, eu fiz um triângulo equilátero aqui, fiz um triângulo equilátero aqui. Vou fazer de duas maneiras a questão. Primeiramente, o que vem a ser um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo regular, ou seja, esses três lados, esse lado, esse e esse são iguais, têm a mesma medida. E os três ângulos internos têm a mesma medida. Então, cada ângulo interno vale 60 graus. Então, sempre que o problema falar em triângulo equilátero, o aluno já tem que saber três lados iguais e três ângulos iguais que medem 60 graus. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu já sei que o lado é 9. Então, eu vou colocar 9 num dos lados. Vou pegar esse lado aqui, ó. Vou colocar 9 aqui. O que ele quer saber? Qual a medida da altura? A altura está aqui, vou chamar essa altura de x. E nós sabemos que a altura forma 90 graus aqui. Vamos trabalhar. Se aqui é 9, isso aqui é metade do 9, porque essa altura divide esse pedaço no triângulo equilátero em duas partes iguais. Então, isso aqui é 9 meios. Esse tamanho aqui é 9 sobre 2. Eu tenho três medidas aqui, eu posso usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado. Triângulo retângulo está aqui, hipotenusa é o 9. Cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. E aqui? 9 meios ao quadrado, 9 ao quadrado e 2 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. 2 ao quadrado, 4. Agora, eu repito a equação. 81 x ao quadrado, 81 quartos, e multiplico todos pelo denominador, que é 4. Vezes 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 81, 324. 4x quadrado, mais, simplifica aqui, só sobra 81. Inverte. Se 324 é igual a soma é 324. O 81 vem para cá diminuindo. – 324, tirei 81. Essa conta vai dar 324 tirando 81. Vou fazer a conta. 3, 2, 4, tirando 81. 4 menos 1, 3. 12 menos 8, 4. Aqui emprestou 1, fica 2, né? 243. O 4 vem dividindo. 243 dividido por 4. Agora, tira o quadrado, raiz do outro lado. Raiz em cima, raiz embaixo. Raiz de 4 é 2. Então, por enquanto, essa é a resposta. Mas eu posso quebrar esse 243 em... Divido por 3, ó. 81 e 0 aqui. 81 é quadrado perfeito. É a simplificação, né? Raiz de 81, raiz de 3 sobre 2.
x é igual. Raiz de 81 é 9. Raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta do x. Agora vamos fazer dessa maneira, de outra maneira, usando a trigonometria. O que eu sei? Eu sei que aqui é 60 graus. Eu sei que o lado é 9 e eu quero calcular x. A altura formou 90 aqui. Então, cateto oposto, se eu traçar essa flecha, cateto oposto. Cateto oposto. Oposto ao reto, hipotenusa. Aqui seria o cateto adjacente, mas está vazio. Seno de 60. Cateto oposto, hipotenusa. Quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 9. Usando a tabela, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Agora eu cruzo, ó. 2 vezes x igual a 9 vezes raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando vem dividindo. X é igual a 9 raiz de 3 sobre 2. Reparem como a resposta é a mesma, mas como esse resultado, usando a trigonometria, foi obtido muito mais rapidamente do que aquele usando o teorema de Pitágoras.